É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Muito bom dia, graças a Deus. Manhã de terça-feira, estamos aqui em Itajaí, Santa Catarina, 23 de setembro de 2025. Acordamos hoje pela manhã com 10 a 12 graus de temperatura, apesar de ser início de primavera, mas ainda estamos com aquele final de inverno. Deus abençoe, queridos, começando mais um dia com a grandiosa proteção do nosso Deus, Deus glorioso, Criador dos céus e da terra. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, obrigado, Pai, e a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, seja feita a Sua vontade, assim na terra como nos céus. Deus, em Tuas mãos, ó Pai, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Coloque em Tuas mãos também, ó Pai, esta nação, a liderança, ó Deus, que a justiça esteja sobre todos em nome de Jesus. E que também nesse dia, ó Pai, seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de inveja, de mágoa, de rancor, de ódio, de vício, de prostituição, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Essa é a oração que o Teu servo faz neste dia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Você que nos acompanhava pela nossa rádio, agora você também passa a nos acompanhar também através da nossa rede social, Facebook, logo em seguida, canal Conectado ao Sagrado. Convido você a acessar a página da Segunda Igreja do Nazareno em Itajaí, Santa Catarina. Lembrando que já estamos de mudança, né? A Segunda Igreja do Nazareno Itajaí está de mudança, né? Em breve anunciaremos já o novo endereço para você poder ir visitar e conhecer a Segunda Igreja do Nazareno em Itajaí, Santa Catarina. Mas nessa manhã eu quero trazer um texto ali de Hebreus, capítulo 6, do versículo 3 ao 20, que fala sobre a certeza da promessa de Deus. Então imagine-se diante de uma ponte inacabada, que promete levar você de um destino a um destino seguro, mas o fim parece incerto. Então você olha para aquela ponte confiante, porque tem sinais nessa ponte de concluída, mas também há dúvidas que muitas das vezes surgem. Será que essa ponte é segura? Agora imagine que essa ponte é a promessa de Deus. Para muitos, ela parece frágil, instável e insegura. É o que parece para muitos. A promessa de Deus parece frágil, instável e insegura. Só que hoje nós vamos explorar a firmeza e a certeza dessa promessa, que é garantida pelo próprio Deus. É o próprio Pai que garante ao Filho. Imagine. O primeiro ponto a analisar aqui é o contexto histórico e cultural da época, né? Eu sempre gosto de trazer o contexto histórico e cultural de cada mensagem, porque logo em seguida eu quero falar sobre a aplicação prática das nossas vidas, como que funciona. A Epístola aos Hebreus ela foi escrita para cristãos judeus que estavam enfrentando dificuldades, lutas, estavam enfrentando tentações de retroceder ao judaísmo tradicional, e também dúvidas sobre a fidelidade de Deus com relação às promessas dele. E no capítulo 6, o autor dos Hebreus aborda a importância de perseverar na fé, e ele enfatiza a esperança segura que temos em Cristo. Nessa época aqui, o conceito de aliança era o ponto central na cultura hebraica. E Deus, como o Criador do universo, estabeleceu pactos com Abraão, Isaque, Jacó e Moisés. E esses pactos envolviam promessas de bênçãos, descendência e a terra prometida. Eram promessas que, apesar de parecerem atrasadas, eram firmes e garantidas pelo próprio Deus. E quando nós pegamos esse tema, existe um grande debate teológico em torno desse tema. Ou seja, no coração da mensagem
está a fidelidade de Deus com relação às suas promessas. Deus é fiel às promessas que ele faz. E o texto de Hebreus, capítulo 6, versículo 13 ao 20, reforça que a esperança cristã não é um sonho vago, mas é uma âncora para a alma, que é firme, segura e que entra no santuário celestial onde Jesus, o sumo sacerdote, entrou por mim e por você. Jesus, ele é o intercessor direto a Deus, por mim e por você. E Deus é a fonte da promessa. Deus é a fonte da promessa e a sua fidelidade é imutável. Deus não muda com relação à fidelidade dele. Não muda, é imutável. Então a esperança que temos é baseada na firmeza do caráter de Deus. Ou seja, que é a garantia que ele cumprirá o que prometeu. A promessa de Deus é irrevogável. E essa certeza é uma âncora que nos sustenta em meio às tempestades da vida. Assim como uma âncora segura um navio em alto mar, no mar, para não ser jogado de um lado para o outro, assim também é essa promessa de Deus. É uma âncora que nos mantém firme. Basta tão somente crermos. E vamos conhecer o texto agora. Hebreus capítulo 6, versículo 13 ao 20, logo no versículo 13 diz assim, né? Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, olha só, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Porque geralmente quando se faz uma promessa, você jura por algo maior. Mas Deus não tinha ninguém acima dele. Então ele prometeu, porque ele é suficientemente capaz para realizar. Então aqui o autor dos Hebreus destaca o momento em que Deus estabeleceu uma promessa com Abraão, a partir de um homem, uma família, uma nação. Né? Então Deus foi fiel, ele é fiel. Então, e ainda no versículo 13, na parte B, diz assim, não podendo jurar por alguém maior. E a palavra grega aqui utilizada para jurar é órquizo, que implica uma garantia formal. Como Deus é maior, ele não pode jurar por alguém maior que ele mesmo. Não existe ninguém acima dele. Não existe nada acima de Deus. Então, ele, quando ele promete, a sua promessa é imutável. Porque não há alguém acima dele que possa fazer com que ele mude suas promessas. Ele é o Todo-Poderoso, é o grande El Shaddai. Simples assim. Quero mandar um abraço para o meu amigo Neudi. Deus abençoe, queridão, e derrame bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus, e sobre toda a sua família. E no versículo 14 de Hebreus 6 diz assim, dizendo, certamente abençoando, te abençoarei, e multiplicarei, e te multiplicarei. Olha só, multiplicando, te multiplicarei. E multiplicando, te multiplicarei. Sabe? Então, aqui no versículo 14, quando diz assim, dizendo, certamente abençoar-te-ei, multiplicar-te-ei. Essa é uma citação também lá do Gênesis 22, 17. Uma promessa de bênçãos e multiplicação. Próximo ali de Isaías também 1,19, né, que diz assim, se quiserdes me ouvides, comereis o melhor dessa terra. A multiplicação, no querer e no ouvir, comer o melhor é multiplicado, sabe, de uma maneira sacudida. E Hebreus 6,15 diz assim, e assim esperando com paciência, alcançou a promessa. O salmista diz assim, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Mas o salmista também diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo o mais ele o fará por você. Então o versículo 15 tem uma ligação muito forte com essas passagens, ou seja, assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Né? Então a paciência ela é fundamental na fé. Deus cumpre no tempo certo.
Outro dia eu estava aqui e o pastor Marcos, nós estávamos conversando aqui, né? Alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, e estávamos falando sobre o Cronos, que é o tempo do homem, Cronos, cronômetro, cronometrar, cronógrafo é o tempo do homem, e Kairos é o tempo de Deus. Esse termo Kairos, se você pegar a raiz dele do hebraico mesmo, significa o tempo em que verdadeiramente as coisas acontecem. É o tempo de Deus, o tempo em que verdadeiramente as coisas acontecem. E no versículo 16 diz assim: porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda a contenda. A veracidade do juramento depende daquele que é maior. Porque a gente jura pela mãe, pelo pai, pelo meu tio, e assim vai, né? Jura pelo próprio Deus. Mas Deus jura por quem? Deus não precisa jurar, ele promete e cumpre, porque ele é maior do que todos. Então a promessa de Deus é imutável. É impossível que não se cumpra. É impossível que não se cumpra. No versículo 17 diz assim: pelo que querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Né? Deus, na sua misericórdia, ele reforça a sua promessa com um juramento, cuja finalidade é ser fiel naquilo que ele promete e que ele cumpre. Né? Eu lembro quando eu estava no hospital ainda, antes de iniciar a quimioterapia, né? Um período que eu estava hospitalizado ainda, detectando através dos exames nódulos, aquela coisa toda, fazendo biópsia, e alguém me visitou e falou assim para mim: pastor Dimas, essa sua enfermidade não é para a morte, fique tranquilo, descanse no Senhor, Deus tem coisas grandes para o Senhor ainda. Eu sempre acreditei nisso e mais uma vez foi reforçado que Deus tem promessas para mim e para você. E eu acreditei. Saí dali do hospital, depois de um tempo comecei a quimioterapia, deu tudo certo, graças a Deus. Olha só, deu tudo certo, graças a Deus. Então é o cumprimento da promessa. No versículo 18 diz assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Sabe? As duas coisas são a promessa e o juramento. Simples assim, que são imutáveis e infalíveis. A promessa de Deus e o juramento de Deus. Porque Deus promete porque Ele é que cumpre. Ele jura porque Ele é o maior. E são imutáveis e infalíveis. As promessas são imutáveis e o juramento infalível. Porque Deus é Deus. Simplesmente isso. E no versículo 19 diz: a qual temos como a âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. A esperança é comparada a uma âncora que mantém a embarcação firme em meio à tempestade. E quando fala assim que a esperança ela é firme e segura, meu Deus do céu, aqui nos mantém firme no caminho. Não permite que nós saiamos da rota, do caminho do alvo, do objetivo, e penetra até o interior do véu. Vai até o santo dos santos. Então, isso quer dizer que nós temos uma intimidade com Deus através de Cristo Jesus, que ninguém pode tirar. E Jesus diz assim para mim e para você: tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Olha que maravilha, Ele é o nosso fiador. Jesus é aquele que nos garante a vitória. E no versículo 20, para concluirmos, diz assim: onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus entrou no santuário celestial, tornando-se o nosso sumo sacerdote eterno. Para isso ele vai, e quando ele entrou ali
no tabernáculo, no santuário celestial, e tornou-se o nosso sumo sacerdote eterno, o que é que ele garante? Ele garante eficácia na promessa de Deus. Ou ele garante a eficácia dessa promessa, da promessa, na minha vida e na sua vida. Deus tem promessas para mim e para você que vai se cumprir no tempo dele. Precisamos estar dispostos a receber e aptos também a receber. Porque nem todos estão em condições de receber a promessa de Deus. Eu já contei aqui certa vez sobre bênçãos, né? O irmãozinho, eu pastoreava uma igreja lá no Rio de Janeiro na época, nem pensava em vir para Santa Catarina, isso anos 90, né? Lá no Rio de Janeiro, na época. E tinha um irmãozinho lá na igreja, obreiro, um abençoado, sabe? E ele tinha um carrinho mais usado e ele queria um carro novo, ele trabalhava e tal, e ele conseguiu comprar um carro, financiar, um negócio desse jeito. Eu sei que na quinta-feira ele não foi, porque ele estava no culto da igreja, e me ligou: pastor, estou negociando o carro, bênção e tal, e aquela coisa toda. E ele dava aula na escola dominical, inclusive, né? Lá, e ele conseguiu comprar o carro. Aí no domingo, aí no sábado, ele me ligou. Ele falou: pastor, domingo eu não vou poder ir porque eu troquei um carro e vou dar um passeio com a minha família. Aí eu falei: tá bom, meu irmão. Aí não foi de manhã e também não foi à noite. Aí quando eu chego em casa, não, na segunda-feira ele me procurou. Foi lá. Chegou sem carro, chorando muito, desesperado, porque ele comprou o carro, foi passear aí no Rio de Janeiro. Quem conhece o Rio de Janeiro, por exemplo, onde eu conhece, né? O Rio de Janeiro, e roubaram o carro dele, o carro não tinha seguro. Ou seja, ele lutou pela promessa, e no dia que ele tinha para agradecer, que inclusive ele tinha falado, ia comprar, a primeira coisa que ele ia fazer era levar para consagrar, ia que botar o carro na obra, não sei, aquelas coisas todas, né? E ele não fez nada disso, e roubaram o carro dele no domingo, que ele cancelou o compromisso que ele tinha com a igreja para poder sair à praia, negócio assim, né? E roubaram o carro dele que não tinha seguro. E ficou pagando o financiamento do carro, né? Então, Deus cumpre as promessas, mas muitas das vezes o homem faz votos para receber essas promessas e não consegue cumprir. Então, precisamos estar atentos. Nós temos algumas referências que falam sobre essas promessas. Romanos 4, 20 e 21 diz assim: não ficou enfraquecido na fé, plenamente convencido de que Deus era poderoso para fazer tudo o que tinha prometido. Deus é suficientemente capaz para fazer tudo o que tem prometido. Então Paulo, quando escreveu os Romanos, aqui no capítulo 4, versículo 20 ao 21, nos traz essa informação de que Deus, Ele faz tudo o que tem prometido. Faz na minha vida, faz na sua vida. Muitas das vezes é o homem que não consegue cumprir seus votos. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz assim: pois todas as promessas de Deus são nele, sim, e nele, amém. Para a glória de Deus por nós. Para a glória de Deus por nós, por mim e por você. E em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz assim: se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de modo nenhum pode negar-se a si mesmo. Então essas passagens aqui reforçam a fidelidade de Deus, a fidelidade dele, as promessas dele, com relação às promessas dele, e a segurança que temos em Cristo Jesus. Se nós olharmos para a história, na história da igreja, na história da humanidade, há exemplos de promessas que sustentaram pessoas em momentos de crise. Um grande homem que eu gosto muito de citar aqui de vez em quando é o Abraham Lincoln. Ele prometeu libertar os escravos durante a Guerra Civil Americana. E apesar das dificuldades, sua promessa foi cumprida, mostrando que a fidelidade do líder trouxe esperança e justiça ao povo. Deus usou Abraham Lincoln para cumprir promessa de liberdade para o povo. Se nós olharmos também o Tratado de Tordesilhas, foi uma promessa de divisão de terras entre Espanha e Portugal.
E essa divisão orientou a colonização e a história dessas duas grandes nações. Sabe? Então Deus usa esses exemplos para mostrar que promessas, quando firmes e garantidas por alguém confiável, trazem esperança e direção. Imagina quando é feito pelo próprio Deus. Se homens conseguiram fazer, imagina o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. Temos que confiar. E todas as promessas apontam para Cristo. Jesus é o cumprimento supremo das promessas de Deus. Ele é a promessa de salvação feita a Abraão e confirmada na cruz. Outro dia eu estava ouvindo, faz um tempo, né, eu já contei aqui, fui pregar numa igreja e estavam cantando louvor, né, o melhor de Deus está por vir. Aí depois, quando foi passado, o pastor passou a palavra para mim, eu falei, irmão, só quero dizer para você que o melhor de Deus já veio. Chama-se Jesus, o Cristo ungido, o Filho do Deus vivo, que habitou nessa terra e se sacrificou por mim e por você. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho. O melhor de Deus já veio, não está por vir. Ele vai retornar, mas ele já veio. Veio para mim salvar você, salvar a mim e nos garantir uma vida eterna. Né? Então, Jesus é o cumprimento supremo das promessas de Deus. Jesus é a promessa de salvação feita a Abraão e confirmada na cruz. A entrada de Cristo no santuário celestial é a garantia de que nossas orações e esperanças não são em vão. E como nosso sumo sacerdote eterno, Jesus garante que a promessa de Deus de vida eterna é segura para todos aqueles que nele confiam. Apocalipse 1,18 diz que o Cordeiro, Jesus, ele tem a chave da morte e do inferno nas mãos. Jesus é a garantia que nós temos, sabe? E como que nós podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Qual a aplicação prática desse texto, pastor Dimas? Primeira aplicação, confiança inabalável. Como servos, como cristãos, devemos descansar na fidelidade de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Segundo ponto, perseverança na fé. Assim como Abraão, somos chamados a esperar com paciência, confiando na fidelidade de Deus. Abraão descansou e confiou na fidelidade de Deus. Foi chamado para isso. Terceiro ponto, segurança na esperança. A nossa esperança não é uma possibilidade, mas é uma âncora firme que nos sustenta. E a Bíblia diz assim, quando fala-se de possibilidade, tudo é possível ao que crê. E Deus, ele é tremendo. Então eu quero, nessa manhã, concluir aqui dizendo para você que está nos acompanhando, que a promessa de Deus é mais firme do que qualquer promessa humana. E ela é garantida pelo próprio Deus, que não pode mentir, e garantida por Jesus, que entrou no santuário celestial por nós, por mim e você. Tão somente creia e verás a glória de Deus na tua vida. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. E para você que está conosco,